Boa noite a todos. Como nós mencionamos no último sermão passado, nós estávamos concluindo a série no livro de Gênesis e que agora nós iríamos iniciar na primeira carta de João, para que assim a gente dê prosseguimento à exposição das Escrituras com base nessa primeira carta de João. Eu convido a igreja, então, a abrir a palavra do Senhor, primeira carta de João, primeiro capítulo, do primeiro versículo até o versículo de número 4. Nós vamos fazer essa leitura de forma responsiva. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai, nós o exaltamos nesta noite, nós tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, toda a nossa gratidão por este culto, por este momento de adoração ao Senhor, quando nós o exaltamos, quando nós tributamos a Ti toda a glória, toda a nossa gratidão, pela imensa bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor, a justiça do Senhor, a graça do Senhor derramada sobre cada um de nós. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa que adentrou esse templo. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para esta adoração e também, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, para sermos alimentados, fortalecidos, corrigidos, educados, transformados e alcançados pela Tua palavra. Clamamos a Ti, ó Deus, misericórdia para com cada um de nós. Nos dê, ó Deus, um coração quebrantado, um coração contrito, submisso, sedento, desejoso pela Tua palavra. Desperta, ó Pai, os nossos ouvidos, para que estejam atentos à Tua palavra. Ó Pai, promova uma sede, um desejo profundo no nosso coração, para absorver a Tua palavra. Seja gracioso para conosco, Pai. Nós Te imploramos, nós Te suplicamos e Te agradecemos. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Irmãos, rapidamente olhando para a primeira carta de João, algumas coisas que precisam simplesmente a gente parar e tentar entender a razão pela qual João escreve essa carta a esses irmãos. Primeiramente, ele está vivendo um momento onde há um grande problema existencial dentro da própria igreja, onde se levantam falsos profetas, falsos professores, falsos mestres, tentando trazer uma novidade de culto, uma novidade de espiritualidade, de modo que eles começam a ensinar de que a teologia ela não é tão importante quanto se fala ou quanto se aplica a teologia no seio da igreja. Eles acreditavam que uma experiência pessoal, individual com Cristo era muito mais importante do que se de fato compreender uma boa teologia com respeito à pessoa de Cristo. Tanto é que João vai combatendo em sua carta essa preocupação
de que as pessoas não acreditavam em Jesus Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, onde havia uma teologia dizendo que esse Cristo não era o próprio Deus encarnado e que essa experiência ela era primordial. E essa experiência estava levando muitas pessoas a professar a fé em Jesus Cristo. Contudo, a vida prática, o testemunho, a conduta estava contradizendo aquilo que a própria teologia ensinava, a conversão, a regeneração promovia no coração de um verdadeiro convertido. João, então, em toda a sua carta, ele levanta basicamente 3 testes para discernir quem de fato era verdadeiro cristão e quem de fato era apenas professo, mas não havia sido transformado ou regenerado pela palavra, pelo evangelho que era pregado. Então João levanta primeiramente um teste doutrinário para ver se de fato as pessoas conheciam a Cristo, o que eles sabiam de Cristo, quem de fato era esse Jesus Cristo, se ele era desde o princípio, se ele era o Verbo encarnado, se ele era o próprio Deus que havia feito carne e habitado entre nós. Depois João aplicava o teste relacional ou de relacionamento. Como era a relação entre os irmãos, se de fato eles eram convertidos. O relacionamento, a convivência entre os irmãos dava evidência de um verdadeiro evangelho, ou a relação, a comunhão, a convivência dos irmãos era contraditório com um verdadeiro evangelho, com o amor pregado pelo evangelho, com uma transformação que o evangelho causa na vida cristã. E por fim, então, ele vai trabalhar o último teste, que é o teste moral. Se aquilo que nós vivemos é compatível com o evangelho. E esse era, então, um dos maiores discernimentos na carta, ou é um dos maiores discernimentos da carta de João, quando ele vai dizer assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo e não é nascido de Deus. Como foi lido aqui no contexto da liturgia, aquele que ama seu irmão é nascido de novo. Aquele que odeia o seu irmão ainda permanece nas trevas. João então começa a fazer o teste dizendo o seguinte: a minha vida prática, a minha vida cotidiana precisa ser compatível com o evangelho das Escrituras. E então João começa a trabalhar tudo isso em sua primeira carta, e aí nós vamos então dedicar a esse primeiro parágrafo, do primeiro versículo até o versículo 4. E como tema para a gente estudar, nós colocamos o seguinte: Jesus, o Verbo que se fez carne, trazendo vida, comunhão e alegria plena. Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne, trouxe vida, trouxe comunhão e alegria plena. João vai mostrar que a igreja pode ser o que for, mas ela precisa dar evidência de uma alegria plena em Cristo Jesus. Não importam as dores, os ataques, as lutas, as provações. Nós temos que dar evidência de que a nossa alegria completa, ela está em Cristo e não nas nossas relações. E aí nós vamos levantar alguns pontos. O primeiro ponto, nós vamos tentar demonstrar que o mensageiro e a mensagem, elas são eternas. Elas existem desde o princípio. Tanto o mensageiro, que é o Verbo, ele é aquele que é a própria vida manifestada, ele é a palavra manifestada e ele é a própria mensagem, ele é a palavra da vida. E aí nós vamos ver que eles existem desde a eternidade. Tanto o mensageiro como a mensagem são existentes desde a eternidade. Segundo lugar, a verdadeira vida se manifestou objetivamente a nós. Embora nós precisamos de uma vida de experiência com Cristo, uma vida bem subjetiva de experimentar Cristo como Redentor e Salvador, mas é primordial que nós entendamos Cristo, essa vida manifestada, de forma objetiva, racional, inteligível, à luz das Escrituras, para que assim então nós tenhamos uma experiência
real, correta com esse Cristo. Terceiro, a verdadeira comunhão procede do Evangelho. E nesse ponto, irmãos, nós vamos tentar trabalhar que a comunhão, ela não é uma coisa que nós promovemos. Comunhão não é uma coisa condicional. Ela não é condicionada a situações, a circunstâncias, a dores, a perdas, a ofensas, a mágoas, a pedido de perdão, a falta de pedido de perdão. Comunhão é uma coisa que procede do Evangelho. Quarto, a nossa comunhão é com Deus, o Pai, e com o seu povo e com o seu Filho. Então, esta comunhão, ela é enraizada, como se diz, edificada, fundamentada na nossa comunhão com o Pai, na nossa comunhão com o Filho, que gera a nossa comunhão enquanto corpo. E por último, essa comunhão é compartilhada entre o corpo e ela produz uma alegria plena. Aqueles que são nascidos em Cristo, que zelam e que vivem uma comunhão comprometida, gozam de uma comunhão plena em Jesus Cristo. Comunhão plena não significa isenção de dores, de sofrimentos, de perdas, de injúrias, de calúnias, de maltratos ou qualquer outra coisa. Comunhão plena é resultado da nossa comunhão com Deus Pai e com Deus Filho, o Deus Trino, que resulta tudo isso em nós. Ok, então vamos para o primeiro ponto. O mensageiro e a mensagem são eternos. Observem, João já inicia o seu texto aí dizendo, o que era desde o princípio. Nós voltamos para o Evangelho de João, primeiro capítulo, primeiro versículo, e no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, João é claramente mostrando, declarando para nós a pré-existência tanto de Cristo como desta mensagem. Esse Cristo que é a vida que se manifesta, Ele que é a própria mensagem de Deus, Ele que é o Verbo encarnado, Ele que é a palavra de Deus se manifestada ou manifestada a nós, Ele é declarado diante das Escrituras como eterno. E essa palavra do Evangelho, ela não surgiu em um dado momento. Essa palavra do Evangelho, ela não nasce em um momento da história. A palavra Evangelho, essa palavra salvação, essa palavra vida eterna, ela é prometida na eternidade, ela é planejada na eternidade. Por quê? Jesus, o mensageiro, o Filho de Deus, é o próprio Verbo, ele é a própria palavra proclamada e ensinada. O que nós entendemos com isso, irmãos? Que esse Evangelho, ele não é uma invenção humana, ele não é uma criação do homem. O Evangelho não nasceu da mente humana, ele não foi produção de um homem inteligente que quis elaborar alguma coisa para a humanidade e assim então criou o Evangelho. O que isso significa? Significa que poucos de nós sabem, conhecem ou já experimentou o poder e a eficácia desse Evangelho. Nós vivemos período da igreja, momentos da igreja, onde as pessoas acham que o Evangelho é alguma coisa que nos melhora. O Evangelho é uma palavra, é um livro, é uma pregação, é uma história, é um conteúdo que veio para melhorar o homem, para ajustar o homem, para fazer com que o homem consiga, melhorar o seu interior e assim conviver e existir como igreja, como corpo de Cristo. Muitos de nós não têm a compreensão do poder, da eficácia, da suficiência do Evangelho. Quando João diz que o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, João está falando de uma coisa que é extremamente poderosa. É algo que nós às vezes não conseguimos compreender na essência do Evangelho. O Evangelho não é algo que veio para nos formar em um grupo social. O Evangelho não é algo que veio ajustar os nossos conceitos e os nossos valores de modo que nós possamos nos relacionar de uma forma melhor, ou que nós nos tornássemos um clube social onde as pessoas se relacionam.
Não, o Evangelho é o próprio Cristo encarnado, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Evangelho é a presença real, poderosa, ação poderosa, sobrenatural do próprio Deus que decidiu descer à terra para se manifestar ao homem, para transformar a vida do homem, para resgatar o homem e fazer deste homem uma nova criatura. Esse homem que foi destruído pela entrada do pecado no mundo, esse homem que teve todas as suas faculdades, corrompidas pelo pecado, outrora criado à imagem e semelhança de Deus, agora corrompido e destruído pelo pecado, de maneira que ele não é nada mais do que pó, ele não consegue ser nada diante de Deus mais do que um ser depravado, e isso se aplica a qualquer ser humano na face da terra. Então João passa a dizer, esse evangelho que os apóstolos não criaram, mas pregam, porque a eles foi concedido o privilégio de proclamar esse evangelho. Esse evangelho não é uma invenção, mas é uma manifestação visível do poder de Deus. Por isso é que muitos evangélicos acham que nós precisamos adaptar o culto. Existem muitos evangélicos que acham que nós precisamos incrementar o momento de adoração nos cânticos espirituais. Existem muitos evangélicos que acham que nós precisamos melhorar o culto, fazer uma liturgia que agrada o coração do homem, que faz com que o homem permaneça aqui na igreja. Porque ele não consegue entender o poder desse evangelho. Ele não consegue entender que o evangelho, quando nós expomos a Escritura, quando nós anunciamos o evangelho, nós estamos anunciando o próprio Cristo, o próprio Verbo, o poder todo poderoso, todo sobrenatural do próprio Deus, que de fato atinge o coração do homem, que alcança o coração do homem e que transforma o coração do homem. Muitos evangélicos não creem, não veem o evangelho e não conhecem o evangelho dessa forma. Por isso é que estão aí qualificando o culto, melhorando o culto, adaptando o culto, incrementando o culto, para que as pessoas permaneçam na igreja. Quando na verdade João diz que esse evangelho proclamado pelos apóstolos, isso que nós vimos, isso que os nossos ouvidos ouviram, isso que as nossas mãos apalparam, é com respeito ao verbo da vida, o Deus que se fez carne e se fez a palavra e habitou entre nós. Ele é o poder de Deus para a transformação de pecadores. Nós não precisamos de mais nada no culto. Não há nada no culto que possa transformar um pecador. Não há nada no culto que possa segurar e resgatar e transformar um pecador mais do que esse evangelho. Esse evangelho por si só, ele é suficiente. Ele é o poder de Deus manifestado ao homem. Desde o princípio, ele estava lá no projeto de Deus, no planejamento de Deus, de manifestar, de se tornar visível ao homem. Ele estava enraizado na eternidade com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, planejando como anunciar, como se anunciar por meio do evangelho, da pregação da palavra. Segundo ponto, a verdadeira vida se manifestou objetivamente a nós. Atente para o versículo de número 2, quando João diz assim: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Jesus é a verdade, é a vida. Em outras palavras, se você quer conhecer a verdade, se você quer ter vida, você precisa conhecer Jesus Cristo. Você não precisa ter um culto extremamente animado. Você não precisa ter um culto extremamente renovado. Você não precisa falar em línguas. Você não precisa ver e contemplar sinais de curas e prodígios e coisas portentosas dentro de um templo. Você só precisa conhecer e saber quem é de fato Jesus Cristo. João é claro: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vos anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós que estamos mortos em delitos e pecados fora de Jesus Cristo,
João está dizendo assim: o maior poder de Deus foi manifestado a você, foi dado a você, a vida está aí diante de você. E aqui cabe algumas observações, irmãos. Esta é uma mensagem objetiva, racional, que nós precisamos compreender. João está dizendo assim: o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que as nossas mãos apalparam, nós testificamos com respeito a essa verdade. Nós vimos, ouvimos, contemplamos, vivenciamos, Ele mesmo falou diretamente a nós, Ele se manifestou diretamente a nós, e o que nós proclamamos, o que nós anunciamos, vocês precisam crer exatamente como nós proclamamos, porque nós não a recebemos de homem, nós a recebemos do próprio Verbo encarnado. Nós somos a maior testemunha, nós somos a maior evidência de que esse Evangelho é o poder de Deus, e que esse Evangelho é a palavra de Deus, e ele é a própria vida manifestada ao homem. João vai nos dizer: nós não precisamos nada mais do que isto. Quando João fala assim, e a vida se manifestou a nós, ou foi manifestada a nós, João não está falando de uma vida meramente biológica. E talvez você ainda não tenha entendido isso. Quando ele fala que o Verbo se fez carne e a vida se manifestou a nós, de forma objetiva, racional, compreensiva, ele não está dizendo assim: Jesus passou a existir de forma biologicamente falando. Ele está dizendo a você e a mim assim: Jesus é a vida, Ele é a fonte da vida, só existe vida por causa dEle, Ele é a própria vida. E quantos de nós entende isso na sua profundidade? Quantos de nós compreende isso? Os apóstolos estão dizendo: olha, creia nessa verdade de forma objetiva, de forma racional. Nós experimentamos, nós vimos, nós contemplamos, nós apalpamos esse Verbo da vida. Ele é aquele que é a própria vida e se manifestou a nós. Ele está dizendo assim: a fonte da vida lhe oferece vida. A fonte da vida te dá uma nova vida. A fonte da vida te mantém com vida. Lembram quando Pedro prega o seu sermão em Atos 2 e diz assim: vocês mataram o autor da vida. Parece um paradoxo, não é? Como que se mata a vida? Como que se mata a própria vida? E João vai dizer assim: olha, a verdadeira vida se manifestou a nós. Ela é vivida, ela é compreendida de forma racional. Você consegue olhar para Jesus Cristo e entender quem é esse Jesus Cristo? Você consegue perceber o que esse Cristo faz na sua vida e na minha vida? Porque João vai nos ensinar isso. No terceiro ponto ele diz assim: olha, a verdadeira comunhão procede do Evangelho. Veja o versículo de número 3 e diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Você tem comunhão com o Pai? Você sabe o que é ter comunhão com o Pai, Deus o Pai, e ter comunhão com Jesus Cristo? Você sabe o que é isso? Qual é a evidência de que você tem comunhão com Deus Pai e com Deus Filho? Qual é a evidência de que você nasceu de novo, que você é nova criatura? Por alguma coisa que você fez? Porque você veio à frente e professou a fé? Porque você veio à frente e foi batizado? Por alguma coisa que você tem feito para Deus?
por alguma coisa que você tem oferecido a Deus? Ou você consegue olhar para o Evangelho, que João está dizendo, e falar assim, olha, essa vida, ela veio por vontade própria, ela veio simplesmente por uma determinação soberana de Deus, e ela veio ao mundo para testificar a você, para testificar a mim, que Ele mesmo planejou nos alcançar e nos resgatar, que Ele mesmo planejou que Ele teria comunhão conosco, que Ele mesmo iria se revelar a nós e nos faria compreender quem de fato é esse Cristo, esse Verbo encarnado. É Ele mesmo que trabalha no meu coração e no seu coração e promove esse encontro, essa união, essa unidade com Ele, nos tornando um com Ele. Não é aquilo que você faz, não é aquilo que eu faço, não é o que você pensa, não é o que você oferece, não é pelo fato de você ter vindo à frente e professar a sua fé. O vir à frente e professar a fé deve ser evidência de que Ele já trabalhou em você, de que Ele já operou essa comunhão em você, de que Ele te resgatou do império das trevas, que Ele te alcançou na cruz por causa de Cristo. Nós entendemos essa comunhão. João está dizendo assim, o propósito da pregação, da explicação do Evangelho é para que nós tenhamos comunhão. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Um dos comentaristas desse texto, ele diz assim, olha, esta proclamação do Evangelho cria uma comunhão responsável, cria uma igreja que se expressa em compromisso nos ensinos dos apóstolos, não é apenas a nossa salvação. Comunhão com Deus, receber o verbo da vida, ser alcançado pelo verbo da vida, não é meramente ser salvo por Deus. Como eu disse no princípio, o Evangelho não veio para nos melhorar, para nos corrigir os nossos conceitos, para melhorar os nossos valores, para melhorar o nosso comportamento, para fazer com que nós consigamos amar uns aos outros. Não, não é isso o Evangelho, não é isso comunhão com Deus. Nós achamos que o Evangelho veio simplesmente para nos habilitar, enquanto pecadores, enquanto depravados, nós tenhamos comunhão um com o outro. E nós não conseguimos entender isso, irmãos. Vejam bem, casais, pessoas que se amam, casados, numa noite, desfrutam de um prazer, de uma vida sexual, se amam, se beijam, se compartilham. No outro dia, pela manhã, por uma intriga, por uma briga, vão para o divórcio, se odeiam. Nós aqui chamamos uns aos outros de irmãos, nós batemos no ombro, dizemos que amamos, que nós somos irmãos, e no outro dia nós odiamos. Nós precisamos entender o que é o Evangelho, o que o Evangelho faz conosco. O Evangelho não veio para te melhorar ou me melhorar. O Evangelho veio para rasgar o nosso coração, para nos humilhar, para mostrar quem somos, quão depravados somos, quanto inimigos de Deus nós somos, como que nós somos capazes de chamar os irmãos, de amá-los e no outro dia de odiá-los. O Evangelho entra no nosso coração e nos rasga, e nos humilha, e mostra que somos pó, que somos depravados, e que nós caímos, e que nós quedamos diante de Deus, pelo poder desse Evangelho, por essa vida, por esse verbo encarnado. Ele vem e nos impacta, e nos transforma, e nos causa vida, e gera vida em nós, e nos gera a capacitação para amar de verdade. O Evangelho vem para fazer diferença na nossa vida. Não importa quanto somos atacados, não importa quanto falhamos, quanto erramos, o Evangelho é algo que nos une, não porque nós queremos ser unidos. O Evangelho não é algo que nos habilita a uma relação de chamar uns aos outros de irmãos. O Evangelho é algo que nos une a Deus, que nos faz ser unidos ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Trino. Ele nos vincula a Ele nos torna parte dEle, Ele nos faz corpo dEle e nos faz ser a igreja dEle. Não é Ele que diz para você, tente ser amigo, tente ser irmão, tente se relacionar. Não, Ele diz assim, o Evangelho te qualificará, o Evangelho te habilitará, o Evangelho fará com que você viva essa comunhão.
Porque o Evangelho há de produzir essa comunhão plena e alegre na vida do eleito. O Evangelho veio para trazer um impacto na nossa vida, não para nos melhorar, para nos tornar novas criaturas, como Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. E assim, se você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A gente acha, irmãos, que porque a gente vem à igreja, porque a gente ora, porque a gente lê a Bíblia, e aí a gente vai relacionar de uma forma melhor. Não pense que é isso. Esse Evangelho que João está dizendo, essa vida manifestada, esse Deus que se fez carne, é Ele que pega Jorge, é Ele que pega Roberto, dois seres depravados. Esse Evangelho vem dilacerar o nosso coração, a nossa mente, e nos mostrar quão podre nós somos, e nos convencer de que nós jamais seríamos capazes de amar de verdade. Eu jamais seria capaz de suportar as ofensas do Roberto, o Roberto jamais seria capaz de suportar as minhas ofensas, as intrigas entre nós. Mas o Evangelho vem e nos habilita, e nos qualifica, e nos transforma, e nos dá nova vida, e nos faz amar, e nos faz pedir perdão, e nos faz perdoar, e nos faz reconhecer como miseráveis, que nós somos dignos de sofrimento, que nós somos dignos de ser tratados, de maltratados, porque Jesus foi maltratado, foi rejeitado, foi cuspido, foi humilhado, foi desprezado pelos seus, e nós queremos ser melhores do que Cristo. O Evangelho diz assim: você não é nada, absolutamente nada melhor do que Jesus Cristo, o seu mestre. O próprio Jesus nos advertiu: nós seremos odiados, maltratados, nós seremos levados a prisões, levantarão lobos vorazes no meio da igreja tentando nos destruir, nos atacar. Mas o Evangelho nos qualifica a superar essas coisas, a vencer todas essas coisas, não por nós. É essa vida manifestada a nós que diz assim: ah, Jorge, ah, Roberto, vocês vão se amar, vocês vão aprender, porque eu vou ensinar vocês, eu vou colocar vocês com a boca no pó, eu vou trabalhar o coração de vocês, eu vou transformar a vida de vocês, e vocês vão olhar um para o outro, e vocês vão pedir perdão, e vocês vão se amar, e vocês vão demonstrar ao mundo a unidade, ainda que seres depravados. Esse Evangelho, essa vida manifestada, esse poder de Deus, une pessoas depravadas e mostra ao mundo que a nossa unidade é nele, não por causa da nossa perfeição, não porque não erramos, não porque não falhamos. A nossa unidade é fruto desse Evangelho, dessa vida manifestada. Nós somos chamados e vinculados a Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Quarto, João diz assim: a nossa comunhão é com Deus e com o seu povo. João explica aí: a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. A natureza dessa comunhão é humana e divina. Ela tem uma relação vertical e ela tem uma relação horizontal. O que o Evangelho está dizendo assim: na vida do pecador, onde essa vida é manifesta, na vida daquele pecador, onde esse Evangelho entra, esse Evangelho entra na mente dele de forma racional, levando ele a compreender quem é Cristo. Esse Evangelho entra de forma relacional e faz ele entender que a razão pela qual ele ama e ele perdoa e pede perdão é porque ele entende a relação dele no vertical com o próprio Deus. Ele consegue compreender como esse Deus santo, esse Deus verbo encarnado, se feito homem, veio até mim, pecador miserável, e me transformou e me unificou a Ele. E me vinculou a Ele, dizendo que me perdoa, de que me purifica de todo o pecado e que me torna uma nova criatura. É esse vínculo, essa relação vertical que vai agora sustentar, que vai promover a nossa relação no horizontal, com meu irmão, com meu próximo. Eu preciso olhar para o meu irmão e preciso olhar para mim, como Cristo olhou para cada um de nós. É isso que o Evangelho diz. Ele fala de uma comunhão paterna, nós temos comunhão com o Pai. A comunhão com o Pai, irmãos, não é orar pela manhã, não é ler a Bíblia, não é orar à noite, não é vir ao culto, não é vir à igreja.
A comunhão com o Pai é você de fato viver movido pelo Pai. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu fui chamado para viver segundo o seu evangelho, segundo a sua vontade. Não é meramente cumprimento de regras, mas é uma relação pessoal de vida, de comunhão com Deus Trino. Você consegue entender como é a sua comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito? O Pai é aquele que te ama, é aquele que promove o seu resgate. O Filho é aquele que é o preço pago, o resgate, para vir de fato te resgatar e vincular ao Pai. O Espírito é aquele, Deus Espírito é aquele que vem regenerar o seu coração, moldá-lo pelo Evangelho e te tornar uma nova criatura para que você se relacione com o Deus Trino. E ele diz agora, qual é o resultado disso? O resultado disso é a sua relação com o seu próximo. É a sua comunhão com o seu próximo. Participamos da vida que Ele nos concede. E essa vida manifesta como carne. Se você quer vida, você precisa de fato conhecer Jesus de forma salvífica. O Evangelho opera essa comunhão, nos rasga completamente. Quando João está dizendo aqui, irmãos, ouvimos, anunciamos a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. João está dizendo em outras palavras, parafraseando aqui, você precisa fazer a escolha. Ou você continua doente, enfermo, por causa das feridas, por causa das intrigas, por causa dos ataques, por causa das injúrias, por causa dos malditos e mal compreendidos, ou você escolhe ser curado por esse Evangelho. Porque o Evangelho veio para nos curar completamente. O Evangelho veio para rasgar o nosso coração e fazer algo novo em nós. E nós podemos fazer essa escolha. Nós podemos viver murmurando, reclamando, não entendendo o Evangelho, não compreendendo essa vida, não recebendo essa vida na sua plenitude, e fingindo de crente, sendo professo, sendo batizado, frequentando igreja, mas ainda apalpando, amando as feridas, as enfermidades causadas por outros irmãos. Nós podemos fazer essa escolha. Esses dias andei lendo um material do Felipe sobre suicídio de pastores. E ele trazendo uma boa palavra explicando que a razão pela qual os pastores suicidam não é porque simplesmente a igreja maltrata os pastores, ou não cuidam dos pastores, ou não zelam pelos pastores. E ele diz assim, ninguém deveria condenar a igreja pelo suicídio de um pastor. Porque Jesus nos advertiu que nós teríamos os ataques, que no mundo você teria muitas aflições, muitas perseguições, muitas tribulações. O que ele diz é assim, a escolha é nossa. Ou nós vamos nos entregar à depressão, à murmuração, à lamúria e vamos partir para a morte. Ou nós olhamos para esse verbo encarnado, essa vida oferecida a nós, o poder do Evangelho manifestado a nós, e seremos curados por Ele, seremos habilitados por Ele, qualificados por Ele, nessa relação com o Pai, nessa relação com o Filho, e nós vamos superar qualquer tipo de ferida causada pela igreja ou por quem quer que seja. Porque o Evangelho, esse verbo encarnado, ele é poder para transformar o meu coração, a minha mente, para me curar de todas as mazelas, de todas as injúrias da minha vida, de todo mal feito na minha vida. Esse Evangelho é poderoso para me curar a minha mente, o meu coração, e me colocar diante dele, consciente, sabedor de que o mundo nos atacará, de que nós seremos oprimidos. A comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho, precisa promover em nós uma relação com o Pai, com o Filho e com os irmãos, de modo que o mundo perceba que nenhum de nós aqui é perfeito, nenhum de nós está aqui pelo próprio mérito, nenhum de nós foi alcançado e resgatado porque simplesmente éramos bons, e nenhum de nós deveria esperar de nós mesmos perfeição,
Nenhum de nós deveríamos esperar que nós não vamos falhar. Porque o Evangelho nos traz para testificar uma relação, uma comunhão com o Pai, com o Filho, com Deus triuno, com os irmãos, independente de toda e qualquer circunstância que enfrentamos na vida. A comunhão com o Pai, a comunhão com os irmãos, depende do Evangelho e não da circunstância. Depende do poder manifestado, da vida manifestada a nós no Evangelho, não de boas ações, não de amor de irmãos, não de respeito de irmãos. O que nos mantém unidos ao Pai, ao Filho e ao corpo é o Evangelho, é a vida manifestada a nós. E nós somos moldados, impactados por esse Evangelho. Nós escolhemos. Você quer ser curado por esse Evangelho? Você quer viver uma vida cristã curada, consciente, sabedor de que mais cedo ou mais tarde você vai ser humilhado, mais cedo ou mais tarde você vai ser atacado, mais cedo ou mais tarde você vai ser criticado, mais cedo ou mais tarde alguém vai te odiar, mais cedo ou mais tarde alguém vai te ofender de alguma forma? Assim como nós sabemos, o Evangelho nos ensina que há muito dentre nós que nos ama, que cuida de nós, que zela por nós, que nos assiste, que sofre conosco, que chora conosco. Esse é o corpo, isso é a igreja. A igreja é assim, o corpo de Cristo é assim. O que nos mantém, o que não nos leva a ofender, a sair, a dizer, ou qualquer outra coisa com a igreja, é o Evangelho. Não são as pessoas, não são as atitudes das pessoas. É o Evangelho que nos mantém em Cristo. Com Cristo, com a igreja e com o corpo, independente do que é o corpo. Quinto e último lugar, a comunhão é compartilhada e produz alegria plena. Observe o versículo 4, ele diz assim: estas coisas, pois vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Às vezes, irmãos, eu fico em casa imaginando assim, como que Deus poderia nos conceder a graça da maturidade, de entender que a nossa alegria, ela está fundamentada tão somente nesse vínculo nosso com Deus e com Cristo. Não por causa dos irmãos. Você já percebeu que ninguém é insubstituível? Você já percebeu que o mundo não parou porque o melhor homem da terra morreu? Porque o melhor ou o maior engenheiro morreu? A empresa não parou. Não é? O melhor profissional de qualquer área já morreu. E a vida continua. E tudo continua. O que nos mantém, tem que ser esse Evangelho, tem que ser esse Cristo encarnado, essa vida, esse poder. O Evangelho é algo que impacta o meu coração e a sua mente, e nos rasga, nos humilha, nos mostra que somos pó, que nós temos que andar de cabeça baixa, com a boca no pó, e ser humilhados e ser maltratados, para a glória de Deus Pai. Somos unidos, somos unificados, por causa do Evangelho, não por causa de situações ou de pessoas. Ele não apenas insiste que Jesus é a verdade e a vida manifestada a nós. Ele não apenas explica que o Evangelho, a proclamação do Evangelho, através dos apóstolos, é para que promova a nossa unidade. O que ele diz ele deixa claro que a vida de Deus é uma vida de alegria plena e compartilhada. Aquele que tem o verbo da vida, aquele que tem a vida, ele tem a vida, ele compartilha essa vida com uma alegria plena. Por que você ama o Jonas, Jorge? Eu chegado, amigão, me trata bem, viajamos juntos, churrasquinho junto, por isso. Essa é a visão de muitos crentes. Por que você se relaciona com Jonas? Por que você ama o Jonas? Por causa da minha unidade, do meu vínculo em Deus.
Ele é perfeito? Não. Você é perfeito? Não. Nós erramos? Erramos. Nós falhamos? Falhamos. Mas há um evangelho, há uma vida existente dentro de nós. Há uma vida que foi colocada dentro de mim, dentro do Jonas, e que nos torna um, e que nos torna um corpo, uma família, uma só fé, um só Deus, um só batismo, uma só esperança. Nós não somos movidos pelas situações, nós não somos movidos pelas reações. Por isso que eu disse, Jesus manifesta a vida de forma objetiva, racional. É isso que me faz ser unificado a vocês. É isso que me faz amar cada um de vocês. Embora vocês possam achar que eu não ame vocês, porque às vezes eu sou muito duro do púlpito. Mas a única preocupação que eu tenho com a vida de vocês é que vocês conheçam esse Cristo, que vocês amem esse Cristo, que vocês andem de conformidade com esse Cristo. É tudo que um pastor espera de uma igreja. Eu não espero ser amado por todos, eu não espero ser agraciado por todos. Eu só espero que vocês sejam comprometidos com Deus. É isso. Ele deixa claro, olha, essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Se você vincular o seu relacionamento, a sua unidade, a sua irmandade, por causa desse Cristo manifestado, por causa dessa vida que foi colocada dentro de mim, dentro de você, o mesmo Deus que mora dentro de mim, mora dentro do Jonas. O mesmo Deus que mora dentro de mim, mora dentro de você. E não foi você que escolheu esse corpo, não fui eu que escolhi esse corpo. Nós estamos aqui porque somos chamados dele. Ele manifestou a nós, ele habitou a nós para nos tornar unidos. E às vezes você olha para mim e tem antipatia de mim. Mas isso não deveria separar a nossa relação em Cristo, mesmo que você não goste de mim como pastor. Você deveria olhar para Cristo, para o Evangelho, para o poder do Evangelho, que nos impacta, que nos transforma, que nos qualifica a ser corpo, ser família. O mundo precisa olhar para mim e para você, apesar de todas as nossas falhas, de todas as nossas deficiências. Esse Deus nos mantém unidos para que o mundo perceba. Jesus orou isso lá em João 17. Pai, façam com que eles sejam um, para que o mundo perceba que o Senhor me enviou, para que o mundo creia que nós somos um. Esse é o poder do Evangelho. João nos ensina uma responsabilidade mútua da participação do corpo de Cristo. Uma responsabilidade mútua que leva à vida compartilhada. É a comunhão trazida à existência pelo Evangelho de uma alegria consumada por Deus. Ele está dizendo assim, vocês não são alegres porque vocês são bons. Vocês não podem ser alegres porque vocês não erram, porque ninguém erra. Vocês não podem ser alegres porque simplesmente a igreja não falha, porque a igreja não tropeça. Não. Ele está dizendo assim, a alegria de vocês é completa, o gozo de vocês é completo, porque a vida habita dentro de vocês, a vida foi manifestada a vocês, o Evangelho impactou o coração de vocês e fez de vocês novas criaturas, um novo ser, uma nova pessoa, um novo corpo de Cristo. É isso que deve promover a nossa alegria completa. Que coisa preciosa, irmãos, saber que eu não valho nada, que eu sou depravado e que esse Deus, em toda a sua santidade, me amou e me escolheu para fazer parte do mesmo corpo que você. Que graça, que bondade de Deus. Versículo 1 ele diz, a mensagem está aí, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Versículo 3, ele fala que nós temos que ter essa comunhão compartilhada. O versículo 4 vai dizer que essa alegria, essa comunhão compartilhada, ela precisa promover em nós um gozo completo. Um gozo completo. E aqui, irmãos, observem isso. A proclamação do Evangelho leva à verdadeira comunhão, leva à verdadeira alegria. Como eu disse, você precisa escolher. Você vai continuar acariciando as suas feridas, às vezes que você foi machucado e ofendido por algum irmão, ou você vai escolher ser curado por esse Evangelho, por esse poder, por essa vida manifesta. Nenhum pastor chega ao suicídio simplesmente porque a igreja foi boa ou não para ele.
ele faz a escolha. Porque Jesus, enquanto maltratado, injuriado, ele não optou pelo suicídio. Pedro, Tiago, João, Estevão não optaram pelo suicídio. Estevão, enquanto era apedrejado, maltratado, levado à morte num apedrejamento, ele dizia assim: Pai, não lhes impute esses pecados, porque eles não sabem o que fazem. Você pode fazer uma escolha diante desse Evangelho. O Evangelho veio para manifestar a você e a mim essa transformação, essa vida. A verdadeira alegria vem na vida compartilhada com os cristãos, enraizada na vida compartilhada com Deus. A minha relação com Jonas e com Roberto, ela precisa ser fruto da raiz que há entre mim e Deus. Sabe por quê? Nenhum de nós é capaz de amar, de pedir perdão. É o que eu disse para vocês. Um casal que se ama, deitam, dormem, desfrutam de uma vida sexual de gozo e de prazer, e no outro dia estão no cartório se divorciando. Nós não somos capazes, irmãos. Nós não temos habilidade em nós. Como eu disse, às vezes nós chamamos um ao outro de irmãos, falamos que amamos, e no outro dia nós já estamos odiando. Nós não somos capazes. Ele diz assim: olha, a verdadeira alegria vem na vida compartilhada com os cristãos, que está enraizada na vida compartilhada com Deus. Aquilo que eu sou, aquilo que você é, aquilo que nós somos, deve ser fruto da nossa relação com Deus, dessa vida que foi manifestada a nós, desse Evangelho que foi impactado o nosso coração, para que a gente tenha esse gozo completo. Duas coisas para serem observadas. Essa é a mensagem: acreditar em Cristo, acreditar na sua palavra, viver de acordo com essa palavra, amar de forma abnegada. E aí ele conclui dizendo assim: é esse testemunho que abalará o mundo, é esse testemunho que transformará o mundo, porque é a manifestação do Evangelho. João está dizendo assim: a vida se manifestou a nós. A palavra encarnada foi proclamada a nós. E ela invadiu o nosso coração e a nossa mente, para que nós tenhamos comunhão com o Pai, com o Filho e com os irmãos, e para que o nosso gozo seja completo em Deus Pai. Implicação e aplicação rapidamente, irmãos. A vida se manifestou a nós, para que tenhamos comunhão com o Pai, com o Filho e uns com os outros. Por meio do Evangelho, nós fazemos a escolha. Viveremos as feridas, cuidaremos das feridas, das dores, dos maltratos. Ou vamos viver em comunhão, curados por esse Evangelho, vivendo uma vida manifestada em nós em pleno gozo, não esperando perfeição de nenhum de nós. Aplicação: escolha uma responsabilidade mútua de ser curado por esse Evangelho. Viva uma vida, mas a vida de Cristo, não a sua vida. Viva a vida de Cristo. Essa vida habita em você, habita em mim. Não viva a sua própria vida. Viva a vida de Cristo que foi manifestada a você e a mim. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Pai amado, nós estamos diante de Ti, ó Deus, envergonhados, ó Deus, porque muitas das vezes nós negligenciamos essa vida em nós. A começar no meu coração, Deus, trabalha em mim, na minha mente, em minha vontade, em meus sentimentos, ó Deus, para que eu me curve diante do Senhor. Estende, ó Pai, a Tua mão de misericórdia sobre a vida de cada irmão que aqui está à frente. O Senhor conhece, ó Pai, a necessidade de cada um, a dificuldade, as dores, as lutas.
Rogamos ao Senhor, ó Pai, que o Teu Evangelho de fato rasgue o nosso coração. Nos leve ao pó novamente, Senhor. Nos leve a reconhecer a quem somos de fato e de verdade diante de Ti. Mas ao mesmo tempo, Pai, nos leve a compreender que há uma vida em nós. A verdadeira vida, o Verbo encarnado. Ele habita em nós, ó Deus. Promova, ó Pai. Promova algo novo em nosso coração, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a cada um de nós. Ajuda a nossa igreja. Diante das lutas, das dificuldades que temos enfrentado, seja gracioso para conosco, Pai. Seja gracioso para com o nosso conselho, para com cada irmão que congrega nesta igreja, Pai. Abençoe os nossos visitantes. Conceda graça a cada um, ó Deus. E leve a cada um a compreensão desse Evangelho, do poder, do que ele pode causar em nós, ó Deus, se nós, de fato, formos moldados e transformados por esse Evangelho. Como a nossa vida pode ser uma nova vida, não uma vida melhor, ó Deus, não com conceitos melhores, mas uma nova vida, uma nova criatura, um novo ser, com novos sentimentos, com nova postura, com nova conduta, com um novo caráter, Deus. Derrama sobre nós a Tua graça e o Teu favor. Nós te no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.